Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, nós iremos dar continuidade sobre pontuação, o uso de parênteses e vírgula. Hoje nós iremos aprender sobre aposto. Tudo bem? Nós iremos ver quando nós iremos usar o aposto. O que é aposto? Para que serve o aposto? Vamos lá? Releia os trechos a seguir e analise as expressões destacadas. Então, nós temos aqui dois trechos. O trecho número 1 e o trecho número 2. Vocês podem observar que tanto no trecho número 1 quanto no número 2, nós temos palavras em destaque separadas por parênteses. Vamos começar pelo trecho número 1? Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Esse é o trecho 1. Vamos para o trecho 2? A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Tudo bem? Letra A. Os termos em destaque refere-se a quê? Complete o quadro. Então, aqui, nós temos as palavras que estão em destaques no texto. Tudo bem? Então, aqui. Trecho 1. Uma herança dos índios. Uma herança dos índios. O que eles estão destacando? Estão se referindo a quê? Então, uma herança dos índios. A que eles estão se referindo, essa herança dos índios? Eles estão falando sobre o que, a herança dos índios? Né? Eles querem dizer que essa herança dos índios vieram da onde? Dos pratos típicos que usam, né? Que é o pato e o peixe pirarucu. Então, aqui, da onde eles se referem? Usar nos pratos típicos do pato e do peixe pirarucu. Nome difícil, né? Muito bem. Continuando no trecho 1. Influência da região Nordeste. Então, aqui, influência da região Nordeste. Que referência que ele faz? Do que ele está falando? Ele está se tratando de quem? De que ele está falando? Aqui. Da vatapá e carne de sol com macaxeira, não é? Do bobó de camarão, da vatapá e carne de sol de macaxeira. Então, eu venho aqui e escrevo. Prato tipos do bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira. Tudo bem? Aqui no trecho número 2, nós temos mexilhões cozidos. Esses mexilhões cozidos, ele está se referindo a quem? Do que ele está falando? Do que se trata esses mexilhões cozidos? Ele fala de quem? Da famosa, né, culinária pelo sururu de capote. Então, é o que vocês irão escrever aqui, Quero que vocês já deveriam ter escrito, né? Que essa lição era para vocês já terem feito. Então, vamos lá. Prato, sururu de capote. Muito bem. Vamos lá. Qual é a função desses termos? Esses termos aqui, entre parênteses, estão vendo? Esses termos que nós separamos aqui entre parênteses, qual é a função dele? É acrescentar uma informação ou uma explicação referente à palavra ou à expressão anterior que vem antes, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Ele acrescenta uma informação ou ele apresenta um argumento?
O que vocês acham? Ele acrescenta, né? Ele está aumentando, ele está dando mais informações ao texto. Ele está informando o que significa aqui, ó, a herança dos índios, o que os índios usavam para, né, para fazer aqueles pratos, o que significava aqueles pratos, né, aqueles tipos de pratos, da onde vinham aqueles pratos, né? Se não, eu vou falar dos pratos, mas da onde vieram? De onde surgiram aqueles pratos? Quem fazia aqueles pratos? Então, aqui, ó, eles acrescentaram o quê? Informações, né? Não apresentaram, eles acrescentaram mais informações. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante das frases? Então, o que aparece aqui, ó, na frase, separando os termos? Como chama esse ponto aqui, ó, que separa os termos? Esse ponto aqui chama-se parênteses, tá? Então, isso aqui é chamado de parênteses. Aqui nesse trecho, nós usamos parênteses, mas nós também podemos usar vírgulas, tá? Nós não precisamos usar somente parênteses. Ele pode ser usado também vírgula, tá? Mas aqui nesse caso foi usado parênteses, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que nós podemos usar tanto parênteses quanto vírgula, vírgulas. As duas formas estão corretas. Mas aqui na pergunta, né? Na resposta, nós iremos colocar os parênteses. Combinado? Vamos lá. Agora nós iremos ver o que significa aposto. O que será que é o aposto? O aposto é quando nós queremos nos referir a um substantivo, ou seja, o aposto ele significa explicação. É quando ele está explicando o significado da palavra, o significado da frase. Então, olha só, dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente, ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Então, toda vez que eu estiver no meio de uma frase e eu for explicar algo daquela frase, eu vou usar ou a vírgula ou o parênteses. Por exemplo, aqui, ó. Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu. Certo? Mas aí eu vou explicar de onde vieram esses pratos. Que pratos são esses? É uma herança dos índios. Então, esses tipos de pratos é uma herança dos índios. Então, aqui, ó, eu estou usando parênteses. Posso usar uma vírgula também, né? Isso é uma explicação sobre os pratos. Então, isso é o quê? Isso sim é o aposto. Então, aposto é toda vez que eu for fazer uma explicação na minha frase. Tudo bem? Vamos pôr em prática isso? Vamos lá. Olha só que legal. Sublinhe o aposto e circule a palavra ou expressão a que ele se refere nos trechos a seguir. Vamos lá. Eu acabei de falar que o aposto ele vai vir o quê? Sempre acompanhado ou de vírgula ou de parênteses, certo? Então vamos lá. Então eu leio aqui a frase. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas. Por exemplo, na música são fortes o forró e o baião. Então vamos lá? Aqui. Ah, professora, tem parênteses aqui, ó. Ah, então se já tem o parênteses, eu já sei que aqui nós temos o aposto. Então, se eu tenho aqui o aposto, o que eu irei fazer? Eu irei, aqui ó, sublinho o aposto. Então, aqui eu irei sublinhar o aposto. Só que eu vou ter que circular
a expressão que ele está referindo. A quem ele está se referindo? Redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Está se referindo a quem? À música ou ao artesanato? Ao artesanato, não é? Então aqui, ó, é destaque no artesanato feito à mão, certo? Mas é correto eu ficar procurando a vírgula ou o parênteses? Por exemplo, aqui, ó, olha quantas vírgulas há ao mesmo tempo. Dá para confundir, não dá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu leio a frase, ó, considerando um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes, como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu leio a frase e eu procuro aonde está a explicação. Eu não falei que o aposto significa uma explicação? E ele está explicando a palavra que vem antes, o significado da frase que vem antes. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Considerando um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes como portugueses, italianos e japoneses. E aí? Quem são os portugueses, italianos e japoneses? Quem são eles? Os imigrantes. Não são os imigrantes? Então, os portugueses, italianos e japoneses é o aposto que está explicando sobre os imigrantes. Então, aqui, olha, eu irei passar um traço. E os imigrantes, eu irei o quê? Circular, certo? E olha só, aí eu paro aqui, a frase? Não. Dentro de uma frase, eu posso ter outro aposto. Não preciso ter somente um aposto, certo? Olha aqui. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Olha a explicação aqui, ó. Como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Então, a Virada Cultural e a Bienal do Livro não é uma explicação? Uma explicação do quê? Do que está sendo explicado aí? Sobre o evento. Então, eu vou circular o evento e passar um traço sobre a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Certo? Fácil? Então, vamos fazer o outro exercício? Olha aqui. Letra C. E ainda a Mumbuca, comunidade de descendentes de escravos saído da Bahia. Contradição no artesanato. Vamos lá. Onde está a explicação? A explicação não é aqui, ó. Comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. Essa é a explicação. Então, nós sabemos que aqui é o quê? O aposto. E de que ele está explicando? Está explicando o quê? Né? Qual é a explicação disso? De Mumbuca. Então, Mumbuca, o que é Mumbuca? É comunidade de descendentes de escravos saído da Bahia, certo? Então, toda vez que eu for fazer um aposto, eu tenho que ver o que eu estou explicando, tá? Ah, eu moro próximo à rua. Você vai explicar a que rua que você mora, não é? Então, você vai ter que usar o quê? A vírgula ou parênteses. Tudo bem? Deu para entender? Então, olha só como irá ficar. Certo? Vamos lá? Joia? Próximo. Reescreva as frases acrescentando um aposto, que deve vir entre vírgulas ou parênteses, e explicar um termo anterior. Então, vamos lá. Reescreva as frases acrescentando um aposto, que deve vir entre vírgulas ou parênteses e explicar um termo anterior. Esse exercício 3, ele é meio pessoal.
Eu irei fazer com vocês, mas essa é a minha resposta, tá bom? Não precisa ser idêntica à minha. Vocês podem colocar mais ou menos parecido. Tudo bem? É lógico, vocês não vão também inventar uma resposta que não seja conveniente à pergunta. Tudo bem? Ou seja, vocês terão que usar a vírgula para responder, para explicar o que está sendo perguntado aqui, ó. A culinária nordestina é rica em temperos. Então, nós temos que explicar sobre a culinária nordestina. Como? Como nós poderíamos falar? Nós temos que falar sobre a culinária nordestina. Então, nós vamos falar sobre a culinária nordestina, vírgula, e continuar a frase. Vamos ver? Olha só, não esqueçam, aposto, toda vez que eu estiver fazendo uma explicação, eu vou usar a vírgula ou o travessão. Então, olha só. Aqui, ó, sugestão. Não significa que vocês têm que fazer idêntico ao da Pro. A culinária nordestina, especialmente da Bahia e do Maranhão, é rica em temperos. Nossa Pro hoje está comendo palavras, hein? Então, aqui já está próximo ao horário da janta, né? Vamos lá. A dança é conhecida em todo o Brasil. Como que fica aqui? Eu posso usar, não esqueçam, aqui eu poderia ter usado parênteses? Poderia. Aqui eu poderia usar vírgula? Poderia. É um modo de explicação. A dança é conhecida em todo o Brasil. Sugestão. A dança Bumba Meu Boi, ou a dança folclórica, ou a dança caipira, ou a dança de frevo, é conhecida em todo o Brasil. Ou a dança folclórica, ou a dança que você quiser, é conhecida em todo o Brasil. Só que eu tenho que colocar ou entre vírgula ou entre parênteses, tá? Entre as vírgulas ou entre parênteses. Tudo bem? Então, relembrando, toda vez que eu for explicar o significado da palavra, o significado do que eu estou dizendo, eu uso vírgula ou parênteses, que significa que é o aposto. Vamos lá. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Sugestão? Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, país vizinho do Brasil. Preciso continuar com outra vírgula? Não. Eu não preciso necessariamente ter duas vírgulas, ou só se eu tiver aberto um parênteses, aí eu preciso fechar o parênteses. Aí sim, se eu estiver usando o parênteses, eu abro o parênteses e fecho o parênteses. Agora, a vírgula, eu posso usar somente uma vírgula e explicar. Aqui no caso, eu terminei a frase. Então, eu não vou terminar a frase com vírgula, né? Eu termino a frase com ponto final. Então, aqui, ó, os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, países vizinhos do Brasil. É a minha explicação. Ponto final. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Letra D. A culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Vamos explicar essa frase aqui? Vamos lá. Sugestão. A culinária do estado de Minas Gerais. Da onde que é essa culinária? Da onde veio, né? Então, aqui, ó, eu abri o parênteses, eu sou obrigada a fechar o parênteses. Eu não posso deixar parênteses aberto, tá? Então, aqui, a culinária poderia ser a vírgula? Sim. Só que se eu coloquei a vírgula aqui, eu vou colocar outra vírgula aqui. Por quê? Porque não é final de frase, né? Lá da letra C, né? Isso, da letra C era final da frase. Então, eu pus ponto final. Aqui não.
tá? Então, aqui, a culinária, no caso, vírgula, do estado de Minas Gerais, vírgula, inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces, que eu estou explicando. Ou a culinária, parênteses, do estado de Minas Gerais, fecha parênteses, inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Tudo bem? Vamos lá. Letra E. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato e pelas danças. Vamos ver qual é a sugestão? Opa. Vamos lá. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato, como a cerâmica e a renda. Então, aqui, ó, como a cerâmica e a renda é a explicação. E pelas danças, como o reizado. Aqui também é uma outra explicação, tá? Então, aqui nós temos duas explicações. Então, se há duas explicações, ou eu preciso colocar entre parênteses ou entre vírgula, tá? Entre as vírgulas. Eu posso usar aqui, ó. Posso, só que aqui ficou faltando fechar parênteses, né? Acho que a Pro, na hora, esqueceu, comeu bola. Aqui, letra F. Em Pernambuco, o frevo é um dos símbolos da região. Vamos ver qual é a sugestão? Em Pernambuco, o frevo, dança típica muito conhecida, é um dos símbolos da região. Certo, turminha? Então, deu para entender o que é aposto? Então, aposto indica o quê? Uma explicação. Quando eu estou falando de algo e eu quero explicar o que significa aquilo, tá? Então, dentro de uma frase, quando eu estou explicando algo de um substantivo, né? Eu uso ou vírgula ou parênteses. Travessão não, parênteses, tá? Ou a vírgula ou parênteses. Certo, turminha? Por hoje é só. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.